Segundo Maquiavel, não adianta eu não querer brigar com ninguém, porque as pessoas vão querer brigar comigo. Não adianta eu querer ceder a todas as pressões, porque se eu ceder a todas as pressões, eu não governo. Então, sabendo que existem essas regras, o que vai tornar mais estável é a adesão que o governante tem por parte da população. Como que ele consegue isso? Fazendo uso do jogo das aparências. Por mais que na prática ele esteja fazendo o oposto do que ele está dizendo, o importante é que as pessoas sintam-se na confiança de que o governante está procurando realizar essa vontade popular. Então, o governante tem que comunicar com a expansão da vontade, tem que comunicar com a possibilidade de ter maior liberdade e maior realização das vontades populares. Agora, isso, como princípio, né, que Maquiavel traz, nem isso garante que o governante chegará ao final e terá toda a tranquilidade. Dentre outras coisas, algumas regras são básicas dentro da obra O Príncipe. Primeiramente, que todo governante tem que saber que não existe apoio incondicional. É impossível você ter um apoio incondicional. O povo pode estar ao seu lado por muito tempo, e ele vai dizer, entre o apoio dos grandes e do povo, é preferível do povo. Porém, não se fie nisso o tempo inteiro, porque uma hora também eles serão capazes de te abandonar. Ou seja, então, tome todas as precauções, tome todas as medidas para que você possa realizar bem o seu governo, sobretudo enquanto você tem as condições favoráveis. Outro problema para todo governante, o problema dos aliados. Ninguém causa mais problema a um governo do que os seus próprios aliados, porque, afinal de contas, da oposição, dos inimigos, eu já sei o que esperar, né? Porém, aquele que é meu aliado, hoje ele vem e pede um cargo, amanhã ele quer 2. Se assim ele vai, a conta nunca fecha. Porque dirá Maquiavel o seguinte, tenha clareza de que o que ele quer é o lugar que você ocupa. Então, não adianta querer confiar demasiadamente nos seus próprios aliados, porque o que eles querem é o que você exerce. Então, nesse sentido, quando você faz aliança, por exemplo, com alguém mais forte do que você, é um equívoco. Não adianta eu fazer uma aliança com alguém mais forte do que eu, porque a pessoa que vai governar não serei eu, será o outro que é mais forte. Então, qual é a glória que eu vou ter nesse exercício de poder político? Nenhum. Outra questão importante é o jogo das circunstâncias, a questão das ocasiões. Você pode planejar, desejar que as coisas funcionem, mas tem sempre o imponderável. A política, ela é humana exatamente porque ela tem o componente imponderável. Eu não sei exatamente até que momento, em que condição eu vou ter saúde, em que condição nós vamos ter condições climáticas satisfatórias para que as pessoas possam viver minimamente bem. A quantidade de lições que nós temos e de experiências históricas que nós tivemos de revoluções que são explicadas por conta de uma grave crise seca, perda de produção alimentícia, faz com que tenha grande fome, isso é muito comum. Isso é muito comum, bastante comum ao longo da história, se a gente vê grandes processos grandes momentos de rompimento de ciclos políticos. Então, as circunstâncias, elas têm que ser acompanhadas. E aí Maquiavel vai dizer que um estadista é aquele, um bom governante, é aquele que consegue prever os problemas antes que os problemas ocorram. Porque na hora que você, como governante, ele compara isso com a tuberculose, não é? Ou seja, a tuberculose ela é muito difícil de ser detectada na sua origem, mas ela é facilmente cuidada e tratada, sobretudo quando ele está falando isso no século XVI. No momento que você tosse à frente de todo mundo, e todo mundo sabe que você é tuberculoso, você já está quase com o pé na cova. Então, aí já não tem mérito nenhum dizer que você tem este problema. As questões da natureza de Estado, as questões de natureza de governo, são da mesma ordem. Algumas das questões, então você tem que se antever, você tem que precaver em relação aos problemas, porque o ciclo, o tempo
as coisas mudam. E, ao mudar, naturalmente, você pode ser arrastado diante dessa circunstância. Outra questão que acarreta um prejuízo enorme aos governantes é a adoção de novas leis. Toda vez que um governante vem com novas leis e novas regras, ele nunca terá satisfação, ele nunca terá um apoio. Por quê? Os supostos beneficiários das novas leis vão desconfiar, porque, claro, nunca viram o poder funcionar para eles. Porque na disputa que existe, isso é importante de ser dito, entre os grandes e o povo, os grandes não querem nada mais, nada menos do que ampliar o controle sobre o povo. E o povo não quer nada mais, nada menos do que não ser mais explorado do que já é. Então, é uma regra, é uma disputa que está neste patamar. E o que nós vemos? Todas as vezes que vem novas leis, o povo vai agir. Não tenho certeza que serei beneficiado por essa regra. E os grandes falam assim, não, ela é necessária por uma série de motivos. Então, os governantes, ao mesmo tempo, adotar novas leis, mexer com direitos, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis. Ao mesmo tempo, não adianta eu não querer mudar as leis, porque as circunstâncias, porque as questões e a lógica da eficiência do governo, inclusive, vai ser medida por esses critérios. Ou seja, um governante não muda a lei porque simplesmente ele quer. Ele muda porque também ele é arrastado, ele é empurrado para medidas que muitas vezes são impopulares. Então, este é um outro problema que todo governante enfrenta. E Maquiavel, só para a gente, um último ponto em relação a essa abordagem mais política, ele coloca uma questão sobre como é que o governante deve ser tratado, deve ser amado ou deve ser temido. Ele vai dizer que é óbvio que desejável ser amado e temido. Na impossibilidade de ser as duas coisas, é preferível ser temido do que ser amado. Porém, não pode nunca o governante ser odiado. O governante que é odiado é o início do fim da sua estratégia governamental. Então, dentro dessas regras, você tem que saber dosar. Então, por isso que Maquiavel não vai defender a crueldade. Por isso que nós não vamos ver que todas as ações para o governante são lícitas. Então, as pessoas, quando dizem assim, Maquiavel é um manual de canalice, de hipótese alguma, Maquiavel está ensinando e está trazendo elementos diretos sobre as práticas políticas, tal como ele observa, e ele vai dizer, tal como elas ocorrem, sob o entendimento e sob a justificativa que ele, Maquiavel, traz. Então, a obra dele causa embaraço por conta desses embates entre a ética e a política, por conta desse jogo das aparências. Maquiavel vai dizer o seguinte, é possível e é necessário é possível justificar que o governante faça uma boa maldade, se é que eu posso chamar de bom algo que seja ruim. Mas ele vai dizer, sim, às vezes é necessário, existe a possibilidade de ter uma boa maldade. Quando? Quando esta maldade vai produzir, no final, um bem comum, algo que beneficie a toda a população. Então, você vai ter, estando no governo, e estando nas suas decisões, você vai ter que ser pautado pela necessidade. Por isso que o critério da ética, ele não é permanente, por isso que ele não é simplesmente uma linha reta. Você vai poder oscilar conforme os juízos e conforme os resultados que estão sendo tratados aqui. Então, Maquiavel traz uma autonomia da política diante da moral. E essa autonomia é que causa embaraço à obra do Maquiavel. Por isso que ele é tão criticado. Mas ele critica o próprio idealismo e traz como contraponto, para que o governante não seja, portanto, legitimado em fazer qualquer falcatrua, o contraponto é de que o governante, quando está agindo, mesmo nessas circunstâncias de contrariar a moral, ele deve agir buscando o reconhecimento, buscando a glória, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, a glória funciona como uma espécie de freio às ações do governante. Porque, senão, eu serei simplesmente confundido como um governante cruel, como uma pessoa da qual a população não terá nenhum respeito e eu não terei nenhuma dignidade no exercício da função. Então,
O dilema que o governante passa é esse. Ele vai viver um embate entre os seus propósitos e o julgamento dos resultados. E sobre o julgamento dos resultados, ele não tem controle todo o tempo. Ele pode muito, mas ele não pode todas as coisas. Então, o que Maquiavel nos traz, de alguma forma, é pensar que a política é o campo do instável. E por isso que ele vai falar sobre a questão da fortuna e da virtude. A fortuna, uma deusa romana, ela é a sorte. E Maquiavel vai dizer, se a fortuna é sorte, ela governa, no máximo, 50% das ações humanas. A outra possibilidade de você chegar ao poder e exercer o poder é pela virtude. O que é virtude? A sagacidade, as qualidades inerentes a um governante, aquele que tem as condições de enfrentar e controlar as adversidades, que tem uma certa sabedoria, que tem uma certa justiça, que tem uma certa coragem, que tem uma certa temperança. Então, a virtude é fazer o necessário para atingir a glória. E a fortuna é o campo da sorte. Ora, as duas características são fundamentais. No entanto, Maquiavel não diz, nem todas as pessoas conseguem casar as duas coisas. Quando nós temos um governo que chega ao poder pela fortuna, ele mais facilmente será derrubado, porque ele não terá condição de administrar pela virtude. Chegar ao poder pela virtude é mais difícil, mas mais dificilmente ele será contestado e mais dificilmente ele sofrerá um golpe, por exemplo. O que interessa e que eu quero trazer para vocês aqui, quero insistir uma vez mais nessa questão da fortuna. A fortuna, diz Maquiavel no último capítulo, né? Assim, sendo uma mulher, ela gosta dos jovens e dos destemidos. Mas, além dos jovens e destemidos, interessa que ele coloque uma porcentagem, ou ele arrisca uma porcentagem. Mas não é uma porcentagem fixa. Ele diz que é até 50%. Quem governa até 50%, se a sorte governa até 50% das minhas ações, pode ser que ela governe muito ou que ela não governe nada. Se Maquiavel tivesse dito diretamente que ela governa 50%, tudo seria o acaso. Eu posso chegar ao poder ou não chegar ao poder. Então, como eu não sei o quanto que a fortuna define na minha vida, eu devo esforçar-me. Então, eu devo procurar a prática das virtudes, da sabedoria, da justiça, coragem e todos os elementos necessários para poder atingir e ter o reconhecimento dos demais para que eu possa vir a exercer o poder político.